pedir apoio político. Então a gente pode oferecer apoio e a gente pode pedir apoio. Então isso é fundamental para o funcionamento da democracia. Depois eu tenho uma outra questão fundamental. Nós precisamos realizar eleições livres, diretas, idôneas e etc. Eleição precisa ser um negócio bem feito, bem organizado, respeitando as regras, etc, etc, etc. Precisa ter data pré-definida para as eleições acontecerem. A eleição não pode ser a hora que o governante está bem. Pô, estou vendo aqui que está todo mundo bem, estou medindo aqui, as pesquisas estão mostrando que eu estou bem na foto. Convoca a eleição para a semana que vem. Não. Eleição tem que ter um caráter de previsibilidade. A gente precisa ter um órgão neutro para organizar, dar posse aos eleitos, dizer como vai ser, julgar os problemas. O que em tese seria a nossa justiça eleitoral? Em tese. Se ela é neutra ou não, aí são outros 500. Mas o que em tese seria a nossa justiça eleitoral? Então percebam, e eu preciso ter, por fim, fontes alternativas de informação. A informação não pode ser só informação oficial. Ah, o governo diz que assim está pronto. Não, eu preciso ter jornalismo. Eu preciso ter mídia, eu preciso ter independência, eu preciso ter, por mais questionáveis que possam ser todas as independências possíveis, mas eu preciso ter fontes alternativas. Eu preciso ter mais de uma fonte de informação e eu preciso dar ao cidadão o direito de escolher as fontes de informação que ele quiser para buscar as informações que ele necessita e deseja. Percebam, pessoal, é complexo. E óbvio que a gente vai ter que correr atrás disso, que a gente vai ter que ir atrás disso, que a gente vai ter que seguir isso e etc. Beleza? Então, esse é o fundamento elementar. Isso está em crise. Isso tudo aqui está em crise. Essa democracia representativa está em crise. Voltar para a direta é impossível. Em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, com profundos índices de desigualdade, com 148 milhões de pessoas, não dá para imaginar um encontrinho básico todo dia na praça. Esquece. Esquece. Anula isso. Ah, mas a internet. Cara, 148 milhões de pessoas penduradas na internet. Esquece. Para discutir, quer fazer um face? Você quer falar? Não rola, não vira. Não dá, não pega. Não acontece. A nossa vida não é a vida ateniense de 2.500 anos atrás. Eu não estou preocupado com a coisa pública, eu estou preocupado com a coisa pessoal. O ser hoje é mais oikosnomos do que demoskratos. As pessoas acordam 5, 6 horas da manhã, vão para o trabalho, passa o dia no trabalho, vai para a escola à noite, chega em casa meia-noite, mal come, mal vê a família, toma um banho rápido quando consegue, cai na cama, acorda no dia seguinte, 4h30, 5 horas, 6 horas da manhã, vai para o trabalho. As pessoas vivem desse jeito em grande parte dos casos. Não cabe mais ficar indo na praça discutir. Não rola mais. Bom, Humberto, mas a democracia representativa moderna está em crise. Guerra Fria acabou. A razão de ser dos estados como algo meio que único assim terminou. As pessoas adquiriram direitos a questões mais diversas possíveis, começaram a acontecer causas, surgirem causas tão diversificadas que a sociedade se tornou ultra complexa para representar. Os indivíduos têm pressa. Os indivíduos querem tudo do seu jeito. O apressado e egoísta é a antítese da democracia, que é minimamente coletiva e no longo prazo. Ferrou, cara. Os tempos atuais prestam um desserviço para a democracia, porque está todo mundo apressado e individualista. E a própria lógica democrática já não dá mais resposta à sociedade naquilo que ela precisaria. Acabou. Aí vem o Bobbio, aí vem o Dow e diz, para, acabou, tá louco? Pode ser uma droga, mas é a melhor droga que existe, porque o resto é pior. Então para. E vamos encontrar um modelo novo. Vamos encontrar algo entre este modelo direto inviável e esse modelo representativo moderno em crise. Como se fosse um contínuo, como se fosse uma régua. Vamos se posicionar nisso. Não pode ser a pura democracia representativa moderna. Não vai chegar nunca a ser a direta. Faltou dizer, inclusive, nessa impossibilidade da direta que a lógica da administração pública virou uma ciência. Você não vai conseguir. Vamos deliberar hoje, nós, 148 milhões de cidadãos, se os governos estaduais poderão continuar emitindo precatórios de suas dívidas públicas.
Aí 147 milhões e meio de pessoas vão levantar a mão e o que são precatórios? Óbvio que vão perguntar isso. A coisa se tornou muito mais complexa, muito mais intensa, muito mais difícil, etc., muito mais burocrática. Não rola. O que representaria essa caminhada dessa forma pura em crise para essa forma inviável aqui, nessa régua aqui? O que representaria caminhar para cá? Representa que a gente vai continuar votando, vai continuar elegendo, vai continuar olhando para os nossos representantes, vai continuar tendo esses caras eleitos, esses caras que estão aqui vão continuar sendo eleitos. Mas que nós seremos chamados para decisões que transcendem o voto. Portanto, a gente passa a ignorar aquela maldição daquele raio desgraçado, daquela palavra fim na urna eletrônica. Eu odeio aquela palavra fim na urna eletrônica, que aquilo é um absurdo, aquilo é um estelionato moral. Né? Voto não é fim, voto é começo. Né? Você estabelece a relação, você está contratando alguém ali. E aí escreve aquela maldição daquela palavra fim. Fim, nada. E o apitinho. O apitinho pode até ser simpático, tal, mas fim? Que fim, bicho? Tá começando. Devia aparecer ali um fique esperto, se liga, vai atrás, vê lá, cola, gruda, né? Fiscaliza, pergunta, fotografa. Fim! Porra, pelo amor de Deus. Mas eu vou ser chamado para mais coisas. E eu vou poder dividir essas coisas em 2 grandes blocos de coisas. O primeiro bloco são os blocos mais conhecidos, disseminados pelo mundo. Predominantemente os blocos das consultas populares e das leis de iniciativa popular. É predominantemente isso que existe. E que é conhecido e disseminado mundialmente. As consultas populares, para nós aqui no Brasil, são os plebiscitos e os referendos. A gente faz distinção. Plebiscito a gente chama de uma consulta à sociedade, que sempre que convocada dará a decisão final, chamou a sociedade votou, é o que está resolvido. Sobre algo que não muda há muito tempo, sobre algo que não teve mudança recente. Então você quer isso ou quer aquilo, mas nada mudou. E a segunda coisa e o segundo modelo, que é o referendo, eu mudo uma regra e faço algum tipo de questionamento acerca disso posteriormente à sociedade. E o que a sociedade resolver está resolvido. Vou dar os únicos 2 exemplos que a gente conhece no Brasil, em termos nacionais. O plebiscito de 93, república ou monarquia? Presidencialismo ou parlamentarismo? Não tinha mudado nada nos últimos 30 e tantos anos. Nos últimos 27 anos. Nos últimos 25, na verdade. Em 63 teve um plebiscito. Exatamente, ou muito parecido com isso, né? Era só parlamentarismo e presidencialismo. Mas tinha nada recente em termos de mudança, a gente foi lá e perguntou para o cidadão. O cidadão resolveu que a gente continuava uma república presidencialista. E o referendo de 2005? Você é contra ser a favor do comércio de fogo de arma e munição ou é favorável a ser contrário? Pergunta mais horrorosa, mal feita, até dizer basta, mal intencionada. Mas, enfim, fizeram a pergunta em 2005 e o povo foi lá para dizer que não, ele era contra. Não, ele era a favor do comércio. Foi isso que a gente resolveu. Por que esse é um referendo? Porque havia ocorrido a aprovação do Estatuto do Desarmamento em dezembro de 2003. Então, logo depois, alguns meses depois, né, 20 meses depois, 22 meses depois, a gente fez uma consulta perguntando alguma coisa sobre essa regra recente. Certo? E depois tem as leis de iniciativa popular, em que exageradamente nós temos que coletar o equivalente a 1% dos votos válidos nas eleições de deputado federal mais recente, 100 milhões de votos válidos, 1% dá 1 milhão de assinaturas, mais ou menos, para que a sociedade diga que é favorável à apresentação de um projeto de lei. Que é um absurdo ter 1 milhão para dizer só que, olha, eu queria, com licença, eu só queria sugerir para vocês. Porra, 1 milhão para isso? Devia fazer muito menos, pô. O povo não pode dar palpite? É palpite, isso é sugestão, isso é desejo. Não é que vira lei.
E a gente tem cerca de 7 projetos que passaram, 8 projetos que chegaram até Brasília, nesse modelo. 2 deles muito ligados à questão de corrupção eleitoral. A Lei 9.840 de 99, contra a compra do voto e o uso da máquina administrativa em campanhas. Por mais questionável que possa ser imaginar que isso tenha proibição, né? Porque é tão comum ver, mas é proibido, e tem uma lei de iniciativa popular para isso. E a ficha limpa de 2010. Então são 2 iniciativas importantes do ponto de vista daquilo que nós construímos como iniciativa popular no Brasil. Tem as 10 medidas anticorrupção aí também que o Ministério Público pegou assinatura, tem algumas coisas importantes, Estatuto da Moradia, tem a lei lá do negócio de crime hediondo, lá da filha da Glória Pérez, que ela encabeçou quando a menina foi assassinada lá pelo colega de novela, e etc, etc, coisas que aconteceram aí pela nossa história. Percebam, pessoal, a Constituição faz esse ano 30 anos, um plebiscito nacional, um referendo nacional e 8 projetos de iniciativa popular. É muito pouco, é muito pouco. Portanto, a sensação que fica é que nós não somos uma democracia participativa no sentido do uso das ferramentas semidiretas, alguns vão chamar de diretas, outros vão chamar de participativas, constitucionais que nós temos. Nós usamos mal essas ferramentas. Mas a gente se utiliza bem daquilo que eu poderia chamar aqui, com pouco cuidado acadêmico, para a gente terminar essa nossa tarde aqui, de alternativas às ferramentas constitucionais. E nisso nós somos efetivamente muito bons. Talvez o melhor símbolo disso sejam os conselhos gestores de políticas públicas, ou os conselhos. E eles são diversos e de diferentes maneiras e relacionados a diferentes temáticas. Conselho do idoso, conselho do meio ambiente, conselho da criança e do adolescente, conselho da alimentação escolar, conselho de assistência social, conselho de educação, conselho de cultura, conselho de representantes de bairro, de representantes de regiões da cidade, em cidades muito complexas como São Paulo. Enfim, uma série de conselhos e conselhos e conselhos e conselhos que vão sendo criados e que vão dando uma certa expectativa à sociedade de que elas podem participar e debater, e fiscalizar, e exigir, e conseguir, conquistar, e etc, etc, etc. Não é simples, não é simplesmente dizer tem conselho, tá ok, funciona, que é uma beleza, longe de ser isso. A gente tem muitos desafios. Então, a gente tem muitos desafios em relação a isso, muitos desafios em relação a isso. Extremamente complexo, por vezes extremamente habitado por quem já está na política tradicional e se joga para dentro disso e tenta tomar conta. Vira uma guerra, às vezes, de poder, tal, vira um negócio tenso. As iniciativas de orçamento participativo, em diferentes cidades, em diferentes lugares desse país, que tentam envolver a sociedade na construção do orçamento municipal, ou de parte do orçamento, ou parte do investimento. Gestão participativa, que a gente tenta levar para as escolas, para chamar isso de escola democrática, para dizer, olha, sociedade, os pais, os mestres, os funcionários, os alunos, a comunidade no entorno, participam de uma lógica de democracia, de uma gestão participativa, tal, que é ultra desafiador por conta justamente da cultura democrática que por vezes nos falta. As audiências públicas, a legislação participativa, que é uma simplificação da ideia de colher assinatura. Enfim, pessoal, muitas ferramentas que o Brasil vai criando e tentando disseminar, e que outros países, obviamente, fazem, e que a gente vai tentando fazer com que, de alguma maneira, a gente encontre meios e modos de fazer com que a sociedade se aproxime mais e decida mais e participe mais. Eu canso de dar aula nesses lugares da periferia que eu falo para vocês, e vocês aqui, muitos de vocês dão aula e estão nos mesmos lugares, ou em lugares semelhantes, e é raríssimo encontrar, depois de toda essa explicação, um jovem que levante a mão e fala, e a gente pergunta, quem é de conselho, quem o pai é do conselho, quem é a mãe, quem já ouviu falar de, filho, vou na reunião do conselho. Tirando uma organização social na Zona Oeste, que leva os seus alunos para as reuniões do Conselho de Assistência Social, eles levam para fazer pressão, para apertar, etc., que é bem interessante de conhecer, de olhar tal. Eu devo ter encontrado um ou dois, ao longo desses 10 anos, um ou dois alunos que levantaram a mão e falaram, meu pai é de algum conselho aí, professor. Não sei te dizer qual, mas que ele é. Então tá bom, legal, bacana, ótimo. Tá. E a gente vai ficando com a sensação, então, de que esses espaços, para a imensa maioria das pessoas, esses espaços que existem. Por que isso acontece?
Alguns vão dizer porque não é interessante para quem domina, não sei o quê. Tem toda uma teoria em torno disso, mas a grande questão é, e o grande fato é, não existe democracia apenas a partir da ideia da construção do pilar da participação. Não adianta só construir esse pilar aqui. A democracia, teoricamente pensada, ela não é respondida apenas pela participação. Que participação é? Depende do modelo, direta, representativa, participativa, mas não é só esse pilar. As teorias tratam deste segundo pilar aqui como algo essencial, e esse pilar está associado à ideia da educação. Se eu não educar as pessoas para a participação, a democracia não para sobre os dois pilares, ela cai. Portanto, educar politicamente a sociedade é fortalecer a democracia. É dar a sustentação necessária para que a democracia funcione e, a partir deste funcionamento, seja possível às pessoas escolherem como elas querem viver conjuntamente, de maneira mais clara. Como elas se sentirão parte deste pacto de maneira mais clara. Então, nós não estamos enfrentando essa crise gigantesca de representação, de afastamento à toa. Ela também existe, não só porque nós não cremos naquilo que nós temos, mas também porque nós não conhecemos aquilo que nós temos. Porque nós não nos envolvemos o suficiente para entender o que significa efetivamente uma escolha política, o que significa efetivamente um voto, o que significa efetivamente uma decisão, o que significa efetivamente o acompanhamento de um mandato e uma série de outras questões elementares que fazem parte das nossas responsabilidades enquanto eleitores, enquanto cidadãos, que em algum momento alguém não nos explicou. Só disseram, olha, a urna funciona assim, ó, você aperta o número do teu candidato, aparece a foto, você aperta o verde, confirma, aparece a palavra fim, você pode ir para casa. Foi assim, inclusive, que a Justiça Eleitoral cansou de nos ensinar a votar. Depois de um tempo é que eles vieram dizer, o patrão é você fiscaliza, você isso, você aquilo. São mensagens bonitas, mensagens muito rápidas, mas demorou para essas mensagens aparecerem. Em linhas gerais, ensinava-se a usar um aparelho, a aplicar-se, apertar-se lá um botão e, obrigado, tchau. Valeu, você cumpriu a tua, agora pode deixar que eles fazem a deles. Não existem eles e nós, existem apenas nós. Nós somos os políticos, os escolhedores. E podemos ser os escolhidos, não importa. Mas isso é absolutamente fundamental dentro da sociedade. Beleza, pessoal? E aí? Acho que nos próximos encontros a gente vai realizar uns passeios aqui. Não, que é legal mesmo, falando sério. Aqui tem uma visita guiada aqui na Câmara que é fantástica. Legal. Tomar uma água, né? Verdade. Eu me empolguei, desculpa, pessoal. Fiquei contente de vê-los. Depois que a gente fez essa apresentação, eu gostei tanto desse perfil múltiplo de pessoas vindo de diferentes lugares, então fiquei tão contente que falei mais que o homem da cobra, como dizia o ditado. Não, mas eu devia ter dado uma paradinha. Pô, Mara, por que você não falou para eu parar, Mara? Alguma questão adicional aí, pessoal? Vou dar duas vou colocar duas mensagens aqui importantes para vocês. Primeiro, vamos fazer uma coisa mais dinâmica, tal, é que quando eu desvendei aqui que a gente, sinceramente falando, já falei isso para vocês, eu achei que todo mundo aqui era professor. Aí não era, eu falei, ixi, rapaz, então vamos partir para uma coisa mais de colocar uns conceitos aqui e tal. Então, mas é que a gente achou que fosse... eu sabia, a Silvia até falou no começo, mas eu achei que... Porque umas 5 ou 6 pessoas me escreveram dizendo assim, Humberto, eu não sou professor, posso ir? Eu falei, pode. Eu falei, 5 ou 6 escreveram, o resto todo é. Não, todos não somos, ou todos somos, ou a maioria somos, enfim. Mas claro, e pelo amor de Deus. Então o primeiro recado é esse, vamos fazer uma coisa mais dinâmica na semana que vem. E aí eu vou trazer o livro, tal, vamos distribuir o livro e tal. E a segunda coisa mais dinâmica que eu acho que pode ser legal tragam mais gente, cara. Tem 4 encontros. Né? Se quiserem, se acharam legal, se interessarem. Tal. Prometo que eu vou falar menos e que a gente vai fazer algumas coisas a mais.
Mas tragam gente, o quanto vocês quiserem aí, tá aberto, né, Silvio? Não vai proibir, né, Silvio? Não vai ficar chateado, não. Vamos trazer gente para cá, beleza? Oi, diga. A proposta de hoje lá é ter o povo se reunir lá na Paulista, né, dessa manifestação. Politicamente, você é a favor? Cara, eu vou ser sincero contigo, cara. Eu sou a favor que as pessoas se organizem e se manifestem, né? Eu vou sair daqui e vou dar aula à noite. E se eu tivesse que sair daqui e não tivesse que dar aula, eu sou muito sincero em dizer para você que eu iria para o meu lar hoje. Mas eu defendo até o último dia da minha existência o direito das pessoas se organizarem, se reunirem e se manifestarem. Tem uma discussão aí que é muito legal, né? As pessoas dizem muito assim, essas manifestações são absurdas, não sei o quê, o meu direito de ir e vir está interrompido. Cara, o que é mais importante numa sociedade, o direito de ir e vir ou a liberdade de expressão? Tudo tem limite. Tudo tem limite. Mas é fato que as pessoas podem se manifestar e é fato que as pessoas têm direito de ir e vir. A gente vai ter que encontrar um equilíbrio. Eu assisti aqui a algo na semana passada, principalmente na semana passada. Semana retrasada teve uns instantes de violência, teve um instante de tensão mais nervosa. Mas semana passada eu assisti um negócio aqui que para mim é o sentido maior da palavra parlamento. E aqui eu não estou me posicionando favorável, contrário, se eu sou a favor de PL 621, como é que é, Silvio? É 621? 621. Se eu sou favorável a PL 621, se eu sou contra, isso aí não me cabe ser contra ou a favor. Não me cabe, eu não voto, né? Eu não sou representante dentro dessa casa e nunca serei, porque eu nunca serei candidato. Eu não sou filiado a partido e nunca serei candidato, mas estimulo todo mundo a se filiar a partido e ser candidato a tudo que quiser. E eu não sou servidor público de carreira, quer dizer, então, mas eu acho que essa discussão é significativamente importante. Significativamente importante. Então, a despeito da minha posição, que aí não vale dizer se é a favor ou contra tal, você chegar na tua sala para trabalhar um dia, cara, abrir a sua janela, olhar para baixo, a gente trabalha no último andar da Câmara, 13º andar, e assistir a uma massa, que alguns falam 100 mil, tem gente que fala 20 mil, tem gente que fala 10 mil, eu não sei quantos tem. Eu sei que aquele bolo de gente faz barulho. E é sensacional, e é muito interessante. Proferindo palavras organizadamente, reclamando, se dirigindo à casa, pressionando. Cara, o parlamento, a essência do parlamento é essa sociedade vibrante, uma sociedade pulsante, uma sociedade que se dirige e diz quero, não quero, gosto, não gosto, vou, não vou. Isso é muito importante para a democracia. O que a gente assistiu aqui, na frente dessa casa, foi uma manifestação democrática das mais expressivas que eu já assisti e com uma capacidade de pressão que gerou um resultado desejado, ou parcialmente desejado, que foi uma discussão maior, mais tempo de discussão, etc, etc, etc. Portanto, não dá para dizer que quando a sociedade se dirige ao parlamento, o parlamento também não se dirige à sociedade. Claro que existem instantes de tensão, de contrariedade, de um de costas para o outro. Claro que existe. Mas isso que se viveu aqui na semana passada é, sociedade apertou, parlamento respondeu. E isso tem um sentido de representação muito importante. Se alguém ficou chateado, se alguém não gostou, é óbvio, é da democracia. Tem gente que achou ótimo, tem gente que achou péssimo, tem gente que achou mais ou menos. E eu acho que isso foi muito interessante, muito importante. A gente precisava aprender a fazer isso em Brasília, principalmente. Brasília precisa ter uma coisa um pouco mais apertada. Brasília não é um dia à toa. Ela é muito longe. E ela é longe do povo e próximo de determinados segmentos da sociedade que organizadamente conquistaram coisas muito questionáveis à luz do que há de mais razoável na história, que são principalmente esses penduricalhos e essas aberrações, essas vantagens extraordinárias conquistadas predominantemente pela magistratura e pelo Ministério Público no Brasil. Isso a gente precisa discutir com urgência. Pô, pois é. Pois é. Então...
é muito legal, né? Que é muito bom, né? Quer dizer, então, é importante a sociedade estabelecer pontes de contato. Pois é. Então, e a discussão é importantíssima nesse sentido. Pois é, né? Muito mais intenso. É direito conquistado, é... Não é para mim, que sou da prefeitura, não é para todo mundo, entendeu? Então teve o mérito de uma união de todo mundo, de todos os segmentos, que assim, não havia. Eles queriam fazer uma coisa que eu não sei se é verdade ou não, votação à meia-noite. Olha, votações acontecem por vezes em horários muito pouco... Legal. Fazer política desse modo. Muitas pessoas defendem dizendo, cara, é só assim que a política tem que ser ensinada. Não é só assim, cara. Existe uma base. Por exemplo, isso que a gente fez aqui, essa discussão desse conceito. Você pode fazer isso ao longo de um ano, você pode fazer isso ao longo de todo o ensino fundamental. Você tem experiências, por exemplo, eu visitei pela Fundação Adenauer, pela Fundação que eu trabalho já há muitos anos, eu visitei uma escola na Alemanha em que nos foi explicado o modelo de um dos estados alemães de ensino fundamental, em que o menino tem aula de valores desde que eles entram na escola, e você vai pactuando do microambiente ao macroambiente. O microambiente é a sala de aula, é a turma. Então a turma vai combinar o pacto. E o pacto é o que pode e o que não pode entre nós. E quando você termina o último ano, se os meninos saem uns 6, 7 anos, a gente entrou na sala de aula para ver isso. A gente viu uma aula de valores, foi muito bonitinho, foi muito legal, muito emocionante. E quando você chega no último ano, tem uma diferença, eu não estou aqui dizendo que é melhor ou pior, não estou mesmo. Assim, é uma questão de concepção do que representa formação. Um moleque, um menino, uma menina alemã de 12, 13, 14 anos, aprende a usar ferramentas semi-industrial. Eu não sei se isso é importante ou não, sinceramente não. Então um moleque de 14 anos, quando sai da escola, ele monta uma mesa, ele monta um treco desse aqui bem grande, não consigo nem começar. Eu vou no Leroy. Eu vou ali, o treco de loja de imóvel lá, daqueles no antiquário, comprar ele, enfim, vou ver o que acontece, eu não consigo. Mas eles são levados, né? Eles precisam montar algo para a cidade. A aula de valores segue. Quando ela chega no último ano, eles têm que oferecer alguma coisa para a cidade. O cara que era nosso tradutor era um cara, na época, foi em 2010, isso, o cara era um pouco mais velho que eu. Ele tinha 35, ele devia ter 40 e pouco. Ele falou, Humberto, o que eu montei com a minha turma não existe. A gente montou um parquinho num gramado aqui da cidade. Numa praça. E a gente se reúne todo ano para dar uma atenção. A forma, inclusive, a gente se encontrar, a gente saber como a gente estava, onde a gente estava, onde a gente foi, dos nossos filhos brincarem, dos nossos pais, por vezes, irem com a gente e encontrarem os amigos, filhos, né, dos
instalar no centro de atendimento ao cidadão. Aquelas praças da subprefeitura, sabe que você estava sempre? Não, tinha lá um lugar que era só isso. Eles achavam que estava sem vida. Eu ainda brinquei com o cara, falei, pô, os caras vão fazer um pobre do centro do público, passar o resto da vida passando aquele maldição, aquele imã na parte para tirar limo. Pô, imagina, cara, não precisa ter a menor preocupação em relação a isso. Eles vão ter uma agenda, eles vão limpar isso para cima. Um dia vão se instalar na aquário, um dia vão enjoar, um dia vai sair, um dia vai tirar. Mas eles vão continuar se encontrando. Essa sensação de pertencimento é muito razoável, essa sensação de estar dentro, de ser responsável, de jogar o jogo. Isso a gente pode ensinar. E depois, se a gente juntos vai reivindicar melhores condições de salário, de políticas públicas, do que quer que seja, mas uma base a gente precisa ter. E a melhor base possível é a base do pertencimento, para que a gente entenda finalmente a proposta como valor. Que é aquilo que eu comecei dizendo quando eu falei do negócio. A democracia precisa ser entendida como valor. Depois eu botei na tela. Foi muito legal. Sim, sim. É muito legal, isso é fantástico. Então, esse sentimento de pertencer, de fazer, isso é fantástico. A gente tem inúmeras maneiras de conseguir fazer isso, mas a gente consegue. Outro dia eu assisti um vídeo, os japoneses vieram pra cá na Copa. Aí todo mundo ficou bobo, né? De boca aberta. Ah, o japonês faz uma zona desgraçada no estádio, joga a coisa pra cima e tal, quando termina ele varre. Ele pega, põe no saco, leva até o lixo e tal, não sei o quê. Ok. Como é que será que o japonês conquista isso na vida? Será que é um raio que bate na cabeça dele? Será que a água do mar lá é salgada, o peixe? Né? Sei lá, não, né? Definitivamente não, ele aprende. Aí como é que ele aprende? Ele serve os colegas na escola. O japonesinho vai para a escola, ele serve, vai para a cozinha, serve a merenda. Então o menininho serve a menininha, o menininho, então todo mundo se serve. Quando você fala isso na escola, tem pai que vai no diretor e diz, estão querendo escravizar meu filho. Não, meu querido, não é, definitivamente, está longe de ser isso. Eu estou querendo dar para ele uma sensação de coletividade, de igualdade, de horizontalidade, de responsabilidade. Vamos pintar um muro, que cor vocês querem que tá verde? Beleza, então vamos fazer uma arrecadação, vamos fazer um jogo, vamos fazer não sei o quê, vamos comprar tinta, não sei o quê. Não, o Estado é que é responsável por pintar um muro. Então tá bom, gente, então a gente fica eternamente esperando o Estado pintar um muro, e o Estado pinta o muro, e a gente vai lá e picha o muro, e não sei o quê. E é assim, não tem jeito. Diga, desculpa. Apesar de, desde os 20 anos, eu ser muito envolvida com questões sociais, ação social, tem essa situação de risco,
ele remete a algo que não nos é muito simpático, não nos é nada simpático em termos históricos. Essa história de aspectos políticos dentro da escola começa na República Velha, através do Getúlio Vargas, de maneira controversa e cheia de idas e vindas, chega no período 46-64, com Anísio Teixeira falando muito de educação e democracia, educação de escola democrática e educação democrática, etc. Salvo engano da minha parte, ele é o ministro da Educação do Jânio. Posso estar enganado nisso, mas tem quase certeza assim. O Anísio Teixeira. E ele encaminha muito a ideia da educação democrática. Ele avança muito com isso. Isso entra num pacote de subversão. Não, então, isso entra num pacote de subversão que acaba sendo desmontado pelo regime militar, que constrói toda uma ideia específica de uma educação moral e cívica muito atrelada à ideia do regime, muito atrelada aos valores que o regime queria ter, porque era um regime autoritário. Não tem mais o que dizer em relação a isso. Quando eu chego na década de 80 e o civil volta para o poder e a gente volta a discutir questões de educação, etc., essa disciplina é demonizada de uma maneira, a minha opinião, equivocada, mas que muito provavelmente àquela ocasião não tinha uma razão de ser, que era uma razão de sufocamento. Será que se a gente tivesse transformado essa disciplina de educação moral e cívica em educação para a cidadania e democracia, cidadania e democracia, a gente não teria dado um salto significativo para algo mais razoável, porque as licenciaturas responsáveis por essa disciplina eram normalmente ciências sociais e filosofia. Você matou essas licenciaturas. Em 93 você decretou o fim efetivo de educação moral e cívica, e o SPB. Em 96 você transformou isso num conteúdo interdisciplinar. Interdisciplinariedade é lindo no papel, mas é uma dificuldade enorme de tirar do papel, porque sequer, por vezes, o professor tem capacidade técnica, capacidade de tempo, remuneração, ideia para fazer com que uma coisa dessa funcione. Então você assassina esse treco. Aí em 2008, portanto, 20 anos depois, alguém vem e fala, pô, filosofia e sociologia seria legal. Para em 2014 ouvido, essa da Dilma que filosofia tem no mercado. Durante a campanha, porque em alguma pesquisa qualitativa deve ter aparecido um cidadão dizendo, filosofia é uma merda. Pronto, acabou. Vamos explorar esse cara aí. Tira a filosofia, fala para dizer que filosofia não serve. Então, é tão ruim isso, é tão difícil isso, e aí a gente volta hoje com esse conservadorismo exacerbado, desse nome que é rançoso. E vai para mão de quem? Muito provavelmente sociólogos estudiosos, espero. Não, depende. Não, então, espero. Mas a gente não consegue nem. Educação moral e cívica é. Então, eu acho que isso é muito ruim. E assim, que orgulho, né? Educação moral e cívica. Cara, você tá querendo jogar fora a filosofia e sociologia. Como é que uma coisa casa com a outra? Quer dizer, joga fora tudo, não joga fora nada, ou filosofia e sociologia já dão conta dessa tal de educação moral e cívica. Então é complicado. Às vezes a gente perde a oportunidade de utilizar um instrumento que lá atrás criaram com um propósito, mas não, que eles criaram, vamos jogar fora. Né? E você poderia se apossar desse instrumento como a burguesia sempre faz, ser menos conhecimento dos opositores, até para combater. E a gente despreza os instrumentos que eles criaram. Né? Então, às vezes, nós damos um tiro no próprio pé. A gente deu. E não utiliza esse instrumento até para nos ajudar numa organização, no combate àquilo que a gente compreender que é cidadania, utilizar todo instrumento com o nosso propósito, né? Até para combater as armas do inimigo, é isso? Custou caro demais para a gente ficar sem isso. A gente está colhendo, custou caro. E a gente ficou muito tempo sem isso. A gente demonizou a política. A gente demonizou tanto a política que a gente viu o que foi o ritmo das campanhas em 2016. Você demonizou dois aspectos basilares da campanha. Goste ou não goste, tenha votado nisso ou naquilo, não importa. Mas o discurso da campanha de 2016 foi antipoliticô e antipoliticar. Se a gente levar isso adiante, a gente acaba com esse país, cara. Não precisa muito.
circulo muito no meio empresarial em relação à questão de educação política. Sou contratado muito para dar palestra para funcionário de empresa para dizer, não, isso é importante, né? A gente precisa olhar para a política tal. Eu nunca vi tanta demanda esse ano, nunca vi isso. Em nenhum momento da minha vida eu vi tanta coisa, tanta gente pedindo iniciativa de educação política. Um empresário se ligou nisso. O cara viu a besteira que foi virar as costas para a política. Não dá para conviver desse jeito. Não tem alternativa. A alternativa é muito incerta para os caras acreditarem nela. Agora, tem um grupinho radical que demoniza e vai continuar dizendo que ninguém presta, que isso é o fim do mundo, etc, etc, etc. Pô, nem aí, cara. Eles são livres para dizer o que querem e eu sou livre para trabalhar onde eu preciso. Então, a gente precisa avançar. Beleza? Valeu, pessoal. Até terça. Prazer. Opa! Obrigado, obrigadão. Valeu. Desativaram o CDC? Deixa eu pegar o bilhete. Se Deus quiser, a gente vai abençoar. A Regina, todo domingo, né? A Salana, ela é aqui.